galera do Bonsai, sou de Minas, Diogo Snagger falando para mais um vídeo. E hoje nada mais é que o nosso primeiro dia de outono. E vamos falar um pouco aí sobre essa estação do ano que é o outono. O que fazer, o que não fazer, quais os cuidados ter com as nossas plantas, quais as observações. E tudo isso que eu vou falar para vocês, pessoal, eu não sou nenhum biólogo, nenhum estudioso a respeito disso. O que eu vou falar para vocês é fruto de minhas experiências cultivando, cultivando bonsai, cultivando diversas outras plantas e experiência também de anos de jardinagem que eu trabalhei na área de jardinagem. O que acontece no outono? O que é o outono? Primeiro devemos levar em consideração que existem plantas caducas, São as caducifólias, as plantas que perdem as suas folhas no outono e no inverno. E por que a planta perde suas folhas no outono? Por que as plantas perdem suas folhas no inverno? Eu preparei duas figurinhas aí para a gente poder ler juntos. A planta perder as suas folhas no outono e no inverno trata-se de uma estratégia das plantas para se proteger do frio, reduzindo ao máximo seu gasto de energia quando chega o outono. E os dias começam a ficar mais curtos, a natureza está sinalizando para as árvores que chegou o momento de modificar algumas de suas características. A planta começa então a produzir um hormônio chamado ácido abscísico. Ele se acumula na base das hastes das folhas do pecíolo, matando as células daquela região. O pecíolo acaba se rompendo e a folha cai, sem precisar mais ser alimentada pela árvore, que pode então usar sua energia para o seu próprio aquecimento. É muito interessante, pessoal, a gente pensar nessa questão aí do outono, inverno e das espécies que têm essa modificação. Eu sempre costumo dizer e costumo ver que as plantas, elas sentem o mínimo de mudança climática. As plantas conseguem perceber quando vai chover, a gente percebe que elas percebem isso, Principalmente nas estações do ano. E mais o que? No Brasil, essa questão de outono no Brasil é uma questão um tanto controvérsia, porque o nosso país, principalmente na maior parte do nosso país, não temos assim essas estações muito distintas. Em alguns locais do nosso país, por exemplo, parece que é verão o ano todo, Os nordestinos aí me corrijam se eu estiver errado, mas em algumas partes do nosso país, algumas regiões do Nordeste, as plantas caducam na época da seca, Não que isso seja feito no outono, mas as plantas perdem as folhas na época da seca, por quê? Falta água, uma maneira delas se protegerem. As plantas perdem as folhas no outono, por quê? É uma época fria, principalmente em países de invernos rigorosos. Quando chega o outono, elas perdem as folhas para poder se proteger do frio, para poder armazenar as suas energias e atravessar este inverno. Mas conosco, o que acontece conosco no nosso cultivo do bonsai? Eu estou aqui do lado de um Acer, Até hoje eu não sei se pronuncia Acer ou se pronuncia Acer, com a palavra E. Às vezes eu falo Acer, às vezes eu falo Acer, e nunca parei para pensar como que pode ser essa pronúncia. Eu estou aqui com esse Acer, vejam bem, brotos novos começaram a parar de produzir a clorofila. Aí, Estamos aí com as nossas folhas sequinhas, outra folha jovem aqui, Sinais
do outono chegando. Essa planta é muito nítida, o sinal do outono está chegando nela, porque vejam bem, as folhas dela são sempre verdinhas e bonitas. Eu gostei muito de cultivar esse Acer Mayasama aqui, foi uma muda presente do Eduardo Mourão Guedes alguns anos atrás. Então ela já está me dando aí os seus sinais de outono, mas por incrível que pareça, embora ela seja uma planta caduca, né, uma caducifólia, ela não vai perder as suas folhas todas. Em algumas regiões do país, na região sul do país, por exemplo, onde faz muito frio, os Acers, aí pra você ver, eu não sei como é que fala, eu não sei como é que fala o plural, mas os Acers nessas regiões costumam perder todas as suas folhas. Inclusive, ele tem uma cor linda outonal, né? O Acer no outono, principalmente em seus países de origem, ficam com as folhas todas vermelhas. Se eu conseguir uma foto, vou estar colocando aí. Ficam com suas folhas todas vermelhas e depois essas folhas se caem. Isso porque o clima lá faz com que a planta faça isso. Outra planta também que está começando aí, que é uma planta caduca, que também perde todas as suas folhas, entre aspas, é o humus. Vejam bem no meu humus aqui, ó. Ele está começando a dar os seus sinais de outono também, ó. A gente já rera nas folhinhas, as folhinhas começam a cair. Estamos no nosso primeiro... Olha aqui, galera, que bacana. Vocês imaginam se o humus fosse uma planta que caducasse totalmente aqui no país, ó. Deixa eu esperar focar aqui. Imagina ele com todas as suas folhas amarelinhas. Vejam bem, ó, mais uma folha. Isso aqui é o outono chegando. Os pitecos também são plantas caducas. Começaram aqui já, ó, a amarelar algumas folhas e perder. O cloroleucon também começou aqui, ó, a perder algumas folhas. A trifoliata também, olha que gracinha que tá minha trifoliata, galera. Bacana demais, comprei do Chivan. Na realidade nós fizemos uma troca, né? Ficou melhor do que comprar, porque é legal assim. A trifoliata também é uma planta caduca, né? Uma caducifólia, eu acho legal esse nome, caduca, né? Uma planta caduca. Até agora ela não começou assim a me mostrar, não. Ela tá com as pontas amarelas aqui, eu não sei se é assim que ela reage. É uma planta que eu não passei nenhum ciclo com ela ainda. Aí entra essa questão do ciclo, né? Quais os ciclos que você já passou com sua planta? Por exemplo, você cultiva Pithecolobium, você já passou aí pelo menos uns 4 ciclos com sua planta? Outono, inverno, primavera, verão. A pitangueira. A pitangueira é uma planta semicaduca. É uma planta que perde parte de suas folhas também. Embora mesmo as caducas, mesmo as caducifólias que perdem suas folhas completamente, como o humus, como os pitecos, eu já tive pitecos que caducaram-se completamente, perderam todas as suas folhas. Enfim, aonde que eu quero chegar com tudo isso? Que às vezes eu falo muito, né? Tem algumas pessoas que estão comentando em alguns vídeos aí, você fala demais, você fala, e não sai do lugar. Mas fazer o quê, né? Quem tá gostando continua, quem não tá gostando não precisa assistir. Mas onde que eu quero chegar com tudo isso? No nosso país, nem sempre as nossas plantas vão caducar completamente. Nem sempre as nossas plantas vão perder as folhas totalmente, mas elas vão sentir o outono chegando. O humus, por exemplo, é uma planta que não vai perder as suas folhas completamente, pelo menos vivendo aqui no meu clima. Não sei aí no seu clima se já aconteceu dele perder todas as suas folhas. Mas o que acontece com o humus, né? Ele vai ter ainda um pequeno período de crescimento, ele vai dar uma crescidinha pouca nessa fase agora de outono e inverno, só que o humus ele se estaciona quase que completamente neste outono agora.
do outono até o final do inverno, ele é uma planta que se estaciona quase completamente. Então, ele não cresce, ele se paralisa. E qual que é a dica que eu dou para dar para essas plantas que paralisam, que não crescem? Outra planta também que se paralisa um pouco neste outono e inverno é o piteco. Eles crescem um pouquinho, só um pouquinho, mas dão uma paralisada. Então essa época não é uma época boa para essas plantas, para poder fazer transplantes, ok? Não é uma época boa para fazer poda de raízes. Por quê, Diogo? Minha planta vai morrer? Às vezes a sua planta não vai morrer, ok? Talvez ela não vai morrer, mas ela vai ficar estacionada e feia durante todo o resto do ano. Pode ser que ela não morra, mas você vai ficar com aquela planta e vai ficar até ansioso. Nossa, será que está viva ou está morta? A planta vai ficar do mesmo jeito todo esse período. Essa época, se quisermos fazer uma poda de manutenção ou uma poda de ramificação, podemos fazer, trazer a nossa planta para trás, principalmente neste início de outono, onde as nossas plantas estão começando aí a sentir o clima. Elas podem brotar mais um pouquinho, ok? Mas não vão ter nenhum tipo de crescimento acelerado. Podemos fazer as nossas podas de manutenção sem problema algum nas nossas plantas. Podemos fazer podas drásticas? Não. Essa época eu não aconselho fazer nenhum tipo de poda drástica. Por que, Diogo? A sua planta não vai responder da maneira que ela precisaria responder. Pode soltar um ou outro brotinho. O que acontece, pessoal, nas intervenções? As intervenções nós precisamos fazê-las e ter a resposta da planta, uma boa resposta para a gente poder seguir no cultivo, seguir no caminho, seguir na condução. Então, se eu faço uma intervenção, às vezes às vezes a gente olha uma planta, nossa, já passou da hora de eu fazer uma poda drástica naquela planta. Mas essa época não é uma época indicada para isso, para podas drásticas. É uma boa época para a gente poder adubar as nossas plantas. A adubação de outono é uma adubação muito boa para a planta, porque ela vai passar o inverno bem nutrida. Isso ajuda também muito nas plantas que se frutificam lá na primavera. A nossa planta estando bem nutrida essa época, passando o inverno aí bem nutrida, eu ainda vou fazer um vídeo sobre a questão de adubação de inverno, né, que entra nessa questão que algumas plantas adormecem, outras não, mas aqui eu estou falando mais especificadamente sobre essas plantas que caducam, as caducas mesmo, as plantas caducifólias. Então, é uma época que a gente precisa caprichar um pouco na adubação. São duas épocas assim interessantes da gente ter. Claro, vamos pensar assim, né? Nós precisamos ter as metas de adubação. Se você conseguir fazer adubação nessa planta sempre ali, 30 em 30 dias, adubando a sua planta durante todo o ano, todas as estações, ótimo, ótimo. Mas nem sempre, nem todas as pessoas são assim. Até eu nem sempre sou assim. Às vezes algumas plantas minhas ficam sem adubos. Às vezes por eu não ter o adubo, às vezes por falta de tempo, às vezes a gente dá preferência para algumas plantas. Então nessa época de outono, né, o verão já passou, não vai adiantar eu falar, mas nessa época de outono é bom a gente dar atenção na adubação para todas as plantas, até aquelas que estavam ali de ladinho. Vai lá, dá uma caprichada na adubação, seja uma adubação orgânica, ou seja um osmocote. Vai lá e capricha na adubação, porque isso vai fazer bem para a planta no outono e vai fazer bem para a planta também para atravessar o inverno e chegar bem saudável na primavera. As floríferas vão dar flores melhores, as frutíferas vão ser mais felizes em seus frutos, tudo fruto dessa adubação e desse preparo que nós fazemos com a nossa planta neste outono. Nessa época também, principalmente agora, pois estamos no início de outono,
Nós estamos no primeiro dia. Eu poderia ter feito esse vídeo há uns 10 dias atrás, né? Mas infelizmente não deu. Mas ainda essa semana dá tempo. Existe também o transplante de outono, né? Para quem não sabe, existe o transplante de outono, mas este transplante tem aí algumas finalidades, ok? Eu gosto de fazer no final do verão, no finalzinho ali, faltando 5, 10 dias para poder terminar o verão, eu faço esse transplante, principalmente nas frutíferas. Aqui eu estou com uma pitanga, né? A pitanga, ela já chega a primavera dando flores, pelo menos as minhas aqui, a primavera já chega, ela já chega florindo. Então, se a minha planta precisa de transplante no final do inverno, que eu posso fazer também este transplante no final do inverno, se a minha planta está carregada de flores no final do inverno e eu faço o transplante no final do inverno, eu vou prejudicar totalmente a floração e a frutificação da minha planta, se eu fizer um transplante nela com poda de raízes. Então, para algumas frutíferas, igual a pitanga, por exemplo, eu posso fazer o transplante no final do verão, onde ela vai conseguir se recuperar durante o outono, né? Ela é uma planta caduca, ela perde as folhas, mas aqui na minha região ela nunca perdeu todas as suas folhas, mas ela costuma ficar aí com as folhas amarronzadas e algumas folhas caem sim, ou muitas ou poucas, mas caem. Esse transplante do final de outono nela é para ela poder se recuperar, e quando ela chegar à primavera, ela vai poder aí crescer e dar as suas flores, e eu não vou ter que estressar a minha planta com este transplante no final do inverno. Eu fiz um outro transplante também este ano, deste pau-ferro aqui, ó. Ele estava em um outro vaso, então eu passei ele para este vaso aqui. No final do verão, início de outono, nós podemos fazer intervenções de transplante em algumas plantas, porque as plantas têm um up de crescimento neste período de outono. Elas têm um pequeno up de crescimento. Então, se há necessidade de transplante, podemos fazer o nosso transplante agora no outono, né? Agora, outros procedimentos que podemos, assim, tudo que eu estou falando aqui, pessoal, são conselhos, né? São conselhos pela minha experiência. Outras questões de poda, essas coisas, como eu disse, relacionado a espécies, foi o que eu falei para vocês anteriormente aí. Então, façam a adubação das suas plantas, adubem ela, pode fazer limpeza normalmente, poda de manutenção, se a sua planta já está aí formada, pode fazer a poda de manutenção tranquilo. É natural muitas plantas ficarem feias nessa época, de outono até o final do inverno, muitas plantas ficam feias mesmo. Algumas plantas não estão nem aí, né? O ficus não está nem aí. As jabuticabeiras aqui na minha região, não sei que o inverno esteja muito rigoroso, elas costumam ficar um pouquinho feias, mas elas sempre brotam e crescem o ano todo. Então, para as suas plantas caducas, as suas plantas que entram em dormência, façam o mínimo de intervenções possíveis, né? Adube as suas plantas, aliás, todas as suas plantas nessa questão do outono, porque as que não são caducas, as que não estacionam o seu crescimento, elas ainda vão crescer um pouco, vão se alimentar, e isso vai ajudar a sua planta a atravessar o inverno. Essa questão de transplante, eu fiz o transplante nela por quê? Porque eu quero a minha planta com flores bonitas, bastante flores. Essa planta aqui é uma planta que costuma dar muitos frutos. Vou colocar uma foto dela para vocês verem aí. Ela se carrega totalmente de frutos. E eu tive essa experiência de não ter essa frutificação devido ao transplante que eu fiz no final do inverno. Então eu não tive a frutificação que ela costuma ter devido a esse transplante. Então eu fiz esse transplante agora no final do outono, no final do verão, por esse motivo, para que eu tenha frutos e ela esteja bem recuperada na primavera. O transplante daquele pau-ferro eu fiz porque o vaso em que ele estava rachando, e eu tinha um vaso novo para ele aqui. Foi um transplante com poucas podas de raízes também.
E eu tenho essa experiência de transplante de final de verão, de que as plantas respondem bem, não tão bem quanto no final do inverno, mas algumas plantas suportam bem o transplante de final de verão, sobretudo as plantas tropicais. E se as suas plantas são plantas que se estacionam o crescimento no inverno e no outono, faça o mínimo de intervenções possíveis e caprichem na adubação, beleza? Então, essas aí foram as dicas de outono que eu queria dar para vocês. Espero que possam ajudar de alguma forma. Ficou alguma dúvida a respeito? Deixa aí nos comentários que eu tentarei falar para vocês, beleza? Abraço fraterno, até o próximo vídeo.